Olá, vamos falar de um assunto super importante para quem vive em condomínio. Recentemente surgiu uma mudança na lei que mexe diretamente com a segurança e, claro, com o valor do imóvel. E olha, tem regras novas na área e ficar por fora delas pode sair bem caro. Vamos entender isso direito? Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. Sabe aquele regimento interno do condomínio? Aquele documento que muitas vezes fica lá esquecido numa gaveta? Pois é, hoje ele pode ser o maior escudo de proteção que existe. Ou, pelo contrário, uma verdadeira bomba-relógio pronta para explodir a qualquer momento. A questão é de que lado o seu condomínio está. Ok. Para a gente entender bem esse cenário, a gente precisa ir lá na raiz da mudança. E olha, não se trata de uma simples atualização de regras, não. É muito mais profundo. É uma redefinição completa de quem é responsável pelo quê dentro de um condomínio. E aqui está a peça-chave de toda essa história. É a Resolução Normativa número 654 de 2024. O que ela diz? Basicamente, a regra agora é clara. Administrar condomínio de forma profissional virou uma atividade técnica. E isso significa que precisa de registro no Conselho Regional de Administração, o famoso CRA. Na prática, isso eleva e muito o padrão do setor. A régua da qualificação subiu. E o impacto disso? É gigantesco. E não pensem que é só mais burocracia, não. O peso da responsabilidade legal sobre os condomínios, de verdade, acabou de ficar muito, mas muito maior. Isso muda completamente o jogo. O padrão de gestão que se exige agora é outro. Tá, mas e na prática? O que acontece se um condomínio simplesmente decidir ignorar essa nova realidade? Quais são os perigos, os riscos reais de continuar funcionando com aquelas regras antigas, desatualizadas, sabe? Aquelas meio frágeis. Olha, quem trabalha com isso sabe, a origem dos problemas é quase sempre a mesma. É um roteiro conhecido, sabe? Pega um regulamento genérico copiado da internet, contrata um síndico profissional sem o registro que agora é obrigatório e, para completar, não tem critério nenhum para fazer compras ou fechar contratos. Cada um desses pontos, gente, é uma porta escancarada para conflitos, para fraudes e, no fim das contas, para prejuízos que sobram para todo mundo, para todos os moradores. E é aqui que a gente chega no ponto crucial. Operar desse jeito, com um regulamento fraco ou um gestor que não está habilitado, coloca o condomínio inteiro numa zona de risco. E não é um risco qualquer, é um risco permanente. É uma ameaça que ataca por 3 lados: o lado jurídico, o lado administrativo e, claro, aquele que dói mais no bolso, o patrimonial. Isso afeta diretamente o valor do imóvel de cada um. E as consequências? Elas vêm em cascata. É um verdadeiro efeito dominó. Começa com processos judiciais, que são caríssimos. Daí, isso leva à responsabilização pessoal do síndico. E pode piorar, chegando ao ponto em que todos os moradores têm que responder juntos pelo prejuízo. E o resultado final de tudo isso? A desvalorização do patrimônio de todo mundo. E tem até um nome técnico para isso, viu? É exercício ilegal da profissão. Contratar alguém que não tem habilitação para uma função que é regulamentada por lei não é só um errinho administrativo, é uma contravenção penal. A lei é super clara quanto a isso. E agora, atenção para um detalhe fundamental que muita gente deixa passar. A responsabilidade não é só do profissional que está irregular, não. O condomínio como um todo que contratou essa pessoa também responde na justiça. E isso muda tudo, né? O que parecia ser um problema só da gestão vira um problema de todos os moradores. Mas calma! A boa notícia é que, para um problema técnico e complexo como esse, existe uma solução que também é técnica e especializada. Vamos ver agora como é que a gente transforma esse cenário de risco todo em um cenário de segurança de verdade. A resposta, gente, está em chamar um especialista com uma qualificação exata para essa missão. Um perito judicial administrador registrado no CRA. Pensa bem, esse profissional não só entende de gestão, mas ele tem aquela visão crítica, de perito mesmo, sabe? Para achar os riscos que estão escondidos. E, o mais importante de tudo, ele tem habilitação legal para validar e dar força jurídica para as novas regras. E o trabalho desse profissional é super metódico, transparente. Funciona assim. Primeiro, ele faz um diagnóstico completo do regimento que já existe. Depois, ele aponta todas as brechas, todas as vulnerabilidades. Aí, o próximo passo é alinhar tudo com a nova lei, a RN 654. Com isso, ele estrutura regras de governança bem claras para evitar fraudes e, no final, ele entrega um documento redondinho, objetivo e, o que é fundamental, um documento que se sustenta numa briga judicial. Olha só essa comparação, ela deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem um regulamento genérico, aquele de internet. A defesa legal dele, baixa, imprevisível. A governança nem se fala, é vaga, quase não existe.
e o risco de fraude altíssimo. Agora, do outro lado, tem um regulamento feito por um perito. A defesa legal é sólida, a governança é clara, objetiva, o risco de fraude é mínimo porque tem controles e a conformidade com a lei total. Fica bem óbvio qual caminho seguir, né? E tudo isso nos leva ao grande benefício, ao verdadeiro valor de ter uma abordagem profissional para deixar o condomínio em dia com a lei. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O que um perito administrador entrega vai muito além de um novo conjunto de regras. É, na prática, uma verdadeira blindagem jurídica, uma proteção forte, robusta para o condomínio, para a gestão e, claro, para o patrimônio de cada um dos moradores. E por que essa blindagem funciona tão bem? Porque estamos falando de uma expertise técnica de verdade, não de um modelo genérico. O profissional assume formalmente a responsabilidade técnica pelo trabalho, e ele é fiscalizado pelo CRAEA. É uma visão que não só apaga incêndio, mas previne futuros processos. E o documento final, ele não é só um papel, ele tem valor de prova, valor legal. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. O condomínio onde se vive hoje, ele está construído sobre uma base de risco, frágil, cheia daquelas armadilhas escondidas? Ou ele está protegido por um escudo de segurança que é sólido, técnico e totalmente dentro da lei? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, é o que define o futuro do patrimônio de todos.